isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Às vezes, né, as pessoas ficam tristes porque a pessoa não me ama, a pessoa não me convidou, a pessoa não me aceitou, a pessoa me rejeitou, a pessoa me traiu. Gente, para de olhar para o natural. Esse Deus maravilhoso, ele nos ama, mas ele nos ama tanto que ele morreu. Então, a revelação do amor de Deus é necessário ter. Enquanto não se tem a revelação desse amor, que este Deus precisou se fazer homem, para morrer com os nossos pecados, por que ele não vai nos dar o que nós precisamos? Quão longe nós estamos desse Deus verdadeiro? Estamos cheios de religião, de conceitos, de dogmas, que não é a doutrina verdadeira. Que a doutrina verdadeira é a pessoa de Jesus. Onde você vai encontrar Jesus? Lá em Jerusalém? Ele não está lá. Ele está agora no seu coração. Ele habita em você. Ele deu a vida dele para você. Então é isso que faz você uma pessoa diferente. Um cristão que sabe andar com Deus. Porque é triste o cristão que não sabe andar com Deus. Fica só falando coisa e não vive. Na hora que precisa, não tem segurança. Nós precisamos sempre desse Deus. Porque tem cada momento na nossa vida que nós precisamos ter esse Deus com segurança. Porque eu não posso pegar a segurança de Deus que está na sua vida. Nem você não pode pegar em mim. Isso não existe. Então a gente quer que as pessoas se unam com as nossas dores, com as nossas fraquezas, com os nossos problemas. Mas não, sabe assim, como uma pessoa que vai resolver. Porque ninguém vai resolver. Isso é de dentro. Pensa nisso, né, gente? É uma coisa muito íntima, muito do coração. Mas Jesus está lá. Então vamos nos unir a Ele. Porque aí nós sabemos olhar para as dificuldades da nossa vida com os olhos de Deus. Porque Deus não vê problema. Não é que não tenha problema. Ninguém está negando. Mas o problema é menor do que Deus é em nós. Então Deus não quer que eu fique aflita, porque uma situação parece que não vai dar certo, mas tinha que dar certo. Então, o que é isso? Preocupação, medo. Isso é espírito maligno. Não é o Espírito de Deus. Não foi esse Espírito que Ele nos deu, pensa. Então, por isso que você, na sua oração, você tem que chegar nesse lugar onde a palavra de Deus domina você. Essa é a chave. Mas não é na cabeça, porque na cabeça ela não domina nada. Não é porque você sabe no intelecto e chegar na hora não funciona. Porque ela não é vida ainda. Ela ainda está no intelecto, na parte carnal. Ela tem que estar no seu coração para trazer revelação, então, para a sua mente. Aí sim. Aí muda, porque é maravilhoso quando acontece uma situação difícil na sua vida e você não treme por dentro, você não fica aflito, não fica com medo. Isso é a presença de Deus, você tem que experimentar isso. Viver. Esse é o lugar da fé. Isso é fé, gente. Isso é fé. Para o diabo não destruir. Mas quando você recebe uma notícia, como que você fica? Lá por dentro. Vou perder, vai acabar, não vai dar, vai ser destruído. E acabou o tempo, e não sei o quê, e aquele desespero. Liga para 1, liga para 10, liga para 30, se ajoelha, clama, faz tudo. Ah, você quer ganhar a Deus com a tua força. Está entendendo? Essa não é a atitude de quem tem fé. Isso é carne. Porque o diabo, ele nos testa, viu? Ele está vendo, não tem fé, vamos aproveitar agora. Porque não dá um lance de fé, só de incerteza e dúvida. Se encaixa nisso que eu estou falando. Quando vem os problemas na sua vida. Ou então você fica triste, acabrunhado. O mundo acabou. Meu mundo acabou. É para quem não aceitou Jesus que está no inferno cantando até para sempre. Não tem a ver como que acabou. Tipo, não tem solução?
Não, senhor. Então pensa nisso. Você fica chorando por causa de problemas. Você está fora de Jesus. Está valendo? A pessoa forte olha para o alto, que é o que a Bíblia diz. E veja, o árbitro deste coração, que é a paz, eu tenho que sentir a paz, viver a paz. Este é o árbitro. Eu estou com paz. Não, Deus não está perdendo o controle dessa situação. Diabo, não adianta, porque a palavra de Deus diz. Aí você tem que saber a palavra. O Espírito Santo vai te lembrar a palavra. Então, e se ela está só na tua cabeça? Como é que o Espírito Santo vai te lembrar? Como é que você vive diariamente com esse contato com Deus? O contato com Deus é a palavra, ele é a palavra. Não é um crucifixo, um quadro, um pensamento. Isso não é Deus, não é Jesus. Pensa nisso, ele não é isso. Ele é o quê? Ele é a palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo antes que tudo acontecesse e fosse feito. Ele é o verbo, ele é a palavra criadora que habita em você, no seu espírito. Então você tem que ter relacionamento com esta palavra para virar vida. Quando vem uma situação de desespero, que o diabo, ele lança para você se desesperar. Não, você não desesperou. Eu me lembro de um testemunho que era, não sei que parente do Norval Reis, acho que era a irmã dele, que o pastor David contava, que ela estava no hospital e daí foi dito que ela ia morrer e ele queria chegar logo lá no hospital e levava um tempo, porque tinha alguns quilômetros para chegar. E o diabo, ele falou assim, o diabo empoleirou aqui no meu ombro e ficava falando no meu ouvido, ela vai morrer, ela vai morrer. Mas eu estava assim, mas depois eu falava mais alto que eles, não, citava salmos. Ela não vai morrer, ela vai viver, está escrito. A minha irmã não vai morrer, ela vai viver. E ia orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas. E falando a palavra. Era um momento, ele falou, não vou entrar nessa do diabo. Nesse desespero, eu tenho que seguir o que a palavra é. E foi falando, e chegou lá a irmã dele, que já estava praticamente morta. E ela não morreu. Então, minha gente, entendeu? O dia que o Fernando veio aqui, ele passa aqui em frente, todo dia porque ele vai andar. O escritório dele é aqui embaixo. Não sei quantos metros, 20, 30 metros. Ele passa aqui e viu a janela aqui do mezanino aberta. Porque o rapaz estava limpando os vidros e ele entrava e saía, mas ele não estava aqui aquela hora, largou aberto. Ele falou assim, mas olha, está um tempo, eu vou entrar e fechar. Porque vai chover, vai entrar tudo água lá dentro. Então ele entrou. E aí falou assim, mas eu preciso da escada. Pegou a escada e pôs ali para ele subir no patamar. Então ele subiu no patamar, fechou a janela. Quando ele pôs o pé na escada, a escada foi puxada. E ele caiu de joelho, de mão e rosto no chão. Bateu todo o rosto dele, tem a cicatriz até hoje aqui na testa. O nariz, ele achou que tinha quebrado todos os dentes, porque depois vinha aquele sangue, tudo aquilo, e ele sentiu aquele impacto nos dentes. Ele achou que ele tinha quebrado os dentes, tinha quebrado o nariz, rachado a cabeça, porque era muito sangue que saiu daqui. Porque a escada foi literalmente puxada a hora que ele pôs o pé. Ele pôs com cuidado, mas o diabo existe. Havia uma trama do diabo, alguma coisa, porque ele não está gostando nada disso aqui, sabe? Aí ele viu aquele sangue e ele pegou, acho que ele chamou, não sei, a Ana Marluce estava aqui no escritório, mas ela escutou um barulhão da queda, mas ela não sabia o que era, pensou que é o homem que está aí fazendo alguma coisa. Ele viu aquele sangue, ele saiu correndo, foi para o escritório e falou, vê se está o fulano, sei lá quem lá, o zelador, alguém para me levar para o pronto-socorro. Mas não tinha ninguém no escritório para levar ele. Então ele falou assim, me dá aí uma toalha, falou para a secretária, me dá a toalha aqui para pôr aqui. Então, eu que vou guiando. Ela falou assim, não, Fernando, vamos falar com a Ana Maria. Aí ela me ligou, falou, não, eu vou guiando, pode deixar que eu vou guiando. Aí ele falou. Aí entraram no carro e ela, alô, Ana, olha, aconteceu uma coisa com o Fernando? Não, mas eu não fui me preocupando, não. Fico firme. E sabe o que é? Que ele foi na igreja, caiu lá, rachou a cabeça aqui. Aí, olha, ela tirou até uma foto assim, mostrou, mas não sei o quê. Então, eu falei assim, nós estamos indo aqui na Mil,
para fazer esse negócio aqui. Vai fazer lá, sei lá o quê. Vai lá ver o que está acontecendo. E é ele que está guiando. Bom, aí eu falei assim, ô Rafaela, agora eu não posso ir. Eu não podia ir. Eu não sei se aquilo foi uma coisa que saiu de mim, porque eu estava orando naquela hora. Eu podia ir de repente. Falei, não, Rafaela, agora eu não vou, eu não posso ir. Pode ficar com ele lá, depois você me dá o retorno. E fui orando, com fé, mas não adianta ficar gritando, não adianta ficar apavorado, porque isso não é fé, isso é desespero carnal. Isso é desespero, que não tem fé. Agora ele vai morrer, sei lá o que vai acontecer. Isso é desespero. Eu comecei a repreender a ação de Satanás, todos os golpes demoníacos na vida dele, de morte, de doença. Em nome de Jesus, eu quebro qualquer coisa, resultado de qualquer coisa, efeito, e não tem nada, isso não é nada. Isso vai fechar agora, essa coisa na testa dele, em nome de Jesus. Fiquei orando, confessando, agradecendo a Deus, louvando, fiquei em paz. Aí passou um tempo e falou assim, não, olha, ele já fez exames eletro, sei lá o quê, daqui, da cabeça, não sei de onde, mas agora ele está em observação, e porque eles não sabem o que afetou, e vai ficar aqui a tarde inteira. Eu falei, então você fica aí com ele, porque eu não vou não. Tá? Porque isso, eu tô orando aqui, fica tranquilo. Vocês pensam que isso é falta de amor? Tá cheio de esposa lá chorando na beira da cama do marido. E não tem uma atitude espiritual de fé. Tá? Isso não é falta de amor, não. E nem de fé. Ele estava sendo assistido, mas precisava ser assistido por Deus. Tá? Então, aí não demorou muito, ela falou assim, não, sabe que já passou um tempinho, ele falou para ele ir para o hospital em São Paulo, no Samaritano, que é melhor ele ir lá, porque ele é hospital, ele vai fazer exame de tudo, porque aparentemente está ok. Então, ele já está indo para casa. Pronto. Ele veio para casa, tranquilo, então vamos almoçar, Fernando. Servi a mesa, vamos almoçar, tudo bem, não tem nada, você está ótimo, graças a Deus, vamos louvar o Senhor. Fomos para São Paulo, ficamos lá depois, horas, porque lá tira um exame, faz outro, saímos 8 horas da noite lá. Mas não tinha nada, nem quebrou o nariz, aqui foi mesmo a pele que rasgou, né? Sai muito sangue, nem tinha como fechar, porque não tem carne para costurar aqui, fizeram lá um negócio. Então, quando eu falo isso, eu estou me baseando numa das coisas que já me aconteceu, que esse é um fato. Para você entender o que eu estou falando. Aonde você está? Você começa a ver uma coisa. Ai, pelo amor de Deus. Gente, o que é isso? Você vai ver o mal com essa situação. Você tem que treinar, andar com Deus, porque Ele diz, eu te dou a minha paz. Não se turbe por nada. Cadê a tua fé? A fé intelectual, você não vence nada. Você só vê o pior. Mas isso você adquire na presença dEle. Quando você está todo dia com a Bíblia, estudando, adorando esse Deus, se entregando. Você sabe se você está se entregando ou não. Ou se você está olhando para onde? Sabe? Que você nem está se relacionando com Deus. Você tem que ver isso. Porque ali Ele cura as nossas feridas. Porque se você não tiver Jesus, é só Ele. É só Ele. Porque o diabo pode matar. Porque não é Deus que mata ninguém. Tá valendo? Não é Deus que está matando ninguém, não. Ou é Jesus, ou então você não está com segurança na tua vida. Vocês estão acompanhando? Então é isso. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ela tem que estar dentro de você. Quando você confessa que o Senhor é por você, que Ele está comigo, eu nada temo, é isso aí. Então você vai treinando com as preocupações do dia a dia. Tá, você tem que pagar a tua conta, você quer que feche o seu budget, eu não sei se vai fechar, se não vai. Não, você não tem que não sei, já fechou. Mas não é com a tua cabeça, é com a tua fé. Ah, mas não, deixa eu ver se fechou. Não é assim. Se você olhar para a circunstância, você não vai andar na fé, porque não bate. São coisas antagônicas. Deus, o que Ele diz, e as circunstâncias. Está acompanhando isso? Então, gente, você tem que aprender, porque nós enfrentamos tudo que é do mundo, todo dia, toda hora. Esse é um dos casos. De vez em quando eu conto um, mas esse é um dos casos. Estão acompanhando?
que você tem que ter firmeza. Pode querer vir, o diabo quer te amedrontar, pode querer vir um gelo, um frio aqui dentro, uma coisa, mas imediatamente o teu espírito toma a direção com o Espírito Santo. Então, isso é vida espiritual. Tá valendo? Principalmente quem tem filho, viu? Porque senão, pronto, vai morrer. Começa todas as coisas. Quem tem família. Você não precisa estar vendo. Você tem que crer que Deus está fazendo. E Ele está. Estava valendo isso? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom, Ele é bom mesmo, e eterna é a sua, eterna misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora vamos lá. Maior é o que está em mim, muito maior que o que está no mundo, aquele que quer acabar comigo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu coração nessa tarde com a palavra dEle. Amém. Porque é a palavra de Deus que muda, hein? Gente, não é nada... eu entendi, então. Entendeu? Mas você está vivendo isso? Não precisa ficar falando, você tem que viver. É o máximo isso. Isso aí é só na presença dEle. O tempo que você passa lá, gente, é igual o gado que fica ruminando embaixo das mangueiras. No dia de calor, ela fica lá, eles ficam lá na sombra. É isso. Tem que ficar meditando, pensando na palavra. Quando você está orando, você tem que estar calmo aquela hora. A palavra de Deus vai te acalmar quando você vai orar. É maravilhoso. Você tem que aprender isso. Isso é entrega de vida. Porque você tem que crer, não, Ele está aqui. Quando eu nasci de novo, alguém disse assim lá, que eu fui num... como é que chamava aquilo? Seminário de vida no Espírito. Não sei como é que chamava. Nem sei. Olha, então eles vinham dar testemunho e tal. Eu tinha nascido de novo, era renovação carismática, aquilo mais. E tantos dons. Alguém disse, gente, quando você vai orar todo dia, você tem que saber que Jesus está lá. Você tem que entender isso. Que você não está orando, porque a religião é assim. Estou orando, sei lá onde que Deus está agora, né? Se Ele está ocupado, se Ele nem está ligando, se Ele está desligado. Não, irmão, Deus, isso aí foi ótimo para dar um alô, que assim, a hora que você invoca, Ele está presente. Ele nunca está ausente. Então, isso daí para mim foi o máximo, porque eu era uma pessoa que estava andando na religião, mas eu queria esse Deus, eu ficava, cadê você? Eu quero o céu, eu quero ir para o céu, Deus, como é que é isso? Então, obrigada, Jesus, que o Senhor está aqui, eu te louvo, Senhor, gente, eu falo isso, eu sei, eu sinto isso lá no meu íntimo, tipo assim, com convicção, com fé, Ele está. Ele é maior do que eu, maior do que tudo, maior que as minhas necessidades. Então, é assim que você entra na condição de Deus. Você tem que pensar quem Ele é, através da palavra. Quando você vai orar, Jesus, o que Ele está vago? Onde Ele está? O que você pensa dEle? Como que é isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Ele é uma pessoa. No meu espírito, eu já visualizo Jesus, essa pessoa. Mas, gente, de tanto eu buscar esse Deus, quando eu entro na presença dEle, é uma coisa aqui dentro, eu nem sei, é o Espírito mesmo, ligado ao Espírito dEle, que me eleva na presença dEle. É isso que você tem que chegar. Mas é a palavra de Deus. Por isso que você lê a Bíblia, é muito importante, mas você tem que entender o que você está lendo. Não é para ler 10, 15 capítulos por dia, porque a religião eu preciso ler 15, porque eu vou ter que ler num mês a Bíblia inteira. Então, nem sei, vou passando por cima. Não é o caso. Você tem que ler, volta, presta atenção. O que você está lendo? Pensa nisso. Olha que Deus maravilhoso, esse é Deus. É Ele que está falando. Vocês estão acompanhando? Porque o Espírito Santo vai entrar nisso.
Aí a oração em línguas é muito importante. Aí você para, ora em línguas um pouco, o Espírito Santo está... Espírito Santo, me ajuda, me revela. Eu preciso de entendimento. E olha, e quando eu preciso tomar uma decisão, eu falo um versículo, dependendo do que é a decisão, eu falo, realmente, eu não sei se é A ou B, ou se é nenhuma das alternativas. Mas eu preciso, é isso que Deus quer, que você dependa dele. O que o senhor quer? Porque o senhor só tem o melhor para mim. Diz que o fim é o melhor. O senhor falou. É o melhor para mim. Então, qual é a decisão? Qual que é que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer nessa situação? É A ou B, ou nenhuma das duas? Qual é a sua opinião? Eu preciso saber. Então, eu vou orando. Ele está formando a resposta em mim. Gente, é assim que você vai tendo força para andar com Deus. Tá valendo? Porque ele vai responder às suas orações. Ele quer ser o seu Deus, o seu Senhor. Porque ser só Deus não dá, tem que ser Senhor. Porque o Senhor é aquele que toma conta, que é o dono, ou não? Então, ele que tem que ser o seu dono, ele te comprou. Agora, você tem que saber, ai, Deus é do seu agrado. Nem ouvir o que é ou não, vai e faz. Não é por aí. Leva tempo. Eu falo assim, não, eu sei, Senhor, eu sei. Eu ainda não tive a resposta bem clara. Parece que é isso, mas eu preciso mais. Não, eu preciso mais, porque eu não vou fazer errado. Então, eu continuo orando em línguas. Ó, eu estou aqui orando em línguas para essa situação. Porque eu vou ouvir a sua resposta. E assim vai. E aí Deus vem. Então, isso é importante, isso é comunhão. Não vai saindo, ai, euforia, emoção, né? Constrói aí uma coisa sem alicerce. Qualquer ventinho que bater, já cai. Não era a resposta de Deus. Tá valendo? Não deu certo. Ah, eu achei que já era. Mas não deu. Estão acompanhando isso, gente? É tão bom Deus ser o seu Senhor, o Senhor da sua vida, porque você não carrega fardo. Você não está fazendo coisa assim, será que isso vai dar certo? Ele está te abençoando. Você está abençoado. E ele te dá sossego na tua alma. Você não precisa mais que aquilo, porque você está no caminho dele. Isso é maravilhoso, vale a pena. Então, o que nós vamos ver aqui hoje? E Deus, ele é culpado de todas as coisas que acontecem na nossa vida? Ruins, né? Então, porque Deus está no controle. Ah, é? Nem tanto. Tá valendo? Se não está acontecendo coisa boa, Deus não está no controle não, hein, gente? Mas cuidado com coisas boas que nem é Deus que está mandando, que parece que é. Então, a gente não pode se basear nas coisas boas dos ímpios, tá? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, e nós vamos começar aqui no versículo 21, para nós sabermos como que nós vamos levar a nossa vida de comunhão com Deus. Olha, eu falo essas coisas aqui, mas eu estou aprendendo, viu, gente? Eu não sou assim a supra-suma do bagaço, não sou não. Eu estou aprendendo todo dia a andar com Deus. Eu quero mais, tá bom? Então, Mateus 7, versículo 21 diz assim, olha. Nem todo o que me diz é o próprio Jesus que está dizendo. Gente, pensa nisso. Ai, quando eu comecei a estudar a palavra, há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, ai, mas é Jesus que está falando. Pensa nisso, isso é muito glorioso. Você quer ouvir Jesus falar? Ele está falando. Aqui, ele que está falando. O que eu vou ler agora é o que Jesus está falando. Então, você tem que ter isso no coração. E ele está dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Então, ele vai dar agora os fundamentos dessa vida com Deus. Presta atenção. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Praticar a palavra vale mais do que tudo. É a essência. Você tem que praticar. Todo dia você tem que praticar, porque todo dia acontece uma coisa. E você faz que jeito? Você vai ali empurrando com a barriga? Deixa acontecer, ser o que for? Nem consultou Deus, nem orou, saiu e foi? Não é assim. Tá entendendo? Tem que praticar. E a prática você começa logo a hora que você começa orando, que você está se entregando. Então, tem que praticar. Ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, quando você ouve essa palavra, você tem que praticar. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Tipo, vem uma dificuldade econômica no país, sei lá, onde a pessoa mora, e aí a pessoa não pratica a palavra de Deus, perece com a situação. Mas quem pratica a palavra de Deus, ele vai ser sempre suprido por Deus. É isso aí. Tá? Então vem uma enfermidade. A pessoa pratica a palavra de Deus, ela vai saber ser curada com a fé. Ela não vai morrer com aquilo. E assim vai. Vocês estão acompanhando? As provisões Deus vai fazer. Então isso é maravilhoso. E Deus só quer nos abençoar. Ele não quer nos castigar. Você não merece. Isso aí é religião. Não é merecimento. É graça. Ninguém está aqui com merecimento. É isso que nós temos que entender. Aí, então, aconteceu tudo, aconteceu tudo, mas a casa ficou edificada na rocha, na palavra. A tua vida tem que estar edificada na palavra. Olha, se você sabe um pouco só da palavra, é melhor do que você ter um monte na tua cabeça. Porque tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, versículos, capítulos, e cita, mas não sabe viver um versículo. Tá bom? Tá cheio de gente isso, ficar falando, mas nem sabe viver. Depois contradiz o que está na Bíblia, fica comparando com o mundo, falando que é assim mesmo, que isso é lá antigamente, não tem nada a ver. Tá ok? Então, a pessoa que tem a palavra está no fundamento da verdade. Não vai ser abalado. Olha a promessa de Deus, você não vai ser abalado. Aconteça o que aconteceu, você não vai ser abalado. Se você está na palavra, pode vir a enchente que for, ou seja, o ataque que for demoníaco, satânico, na tua vida, você não vai perecer. O que você acha? É esse Deus que eu ando atrás. Que eu ando com quem? Com Ele. Quando eu escutei essas novidades, fui atrás correndo, igual criança. É isso que eu quero, porque eu quero conhecer esse Deus. Eu não quero conversa de um Deus que não faz nada na vida. Eu quero esse Deus, que eu sei que Ele é o poderoso. Olha aí. Aí Jesus diz, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, essa aqui não estava no fundamento da palavra. Mas presta atenção bem nisso daqui, porque esse versículo 26 e 27 dá a impressão, Jesus falou, nessa casa também foi construída. Linda, parecia boa, estava uma aparência ótima, tudo funcionando, estava lindo, mas tinha coisa errada nela. E ela foi levada pela enchente. É isso aí, quando vem os problemas da vida, a pessoa não está fundamentada na palavra. Não é para você ter isso no intelecto, tem que estar no teu espírito. E obviamente que começa pelo intelecto, porque eu começo lendo aqui, primeiro com os meus olhos, que eu estou enxergando, eu estou lendo, eu tenho aqui o meu intelecto, a minha mente, que está começando por aqui, mas depois eu vou meditar, vou orar em línguas, vou estudar, o Espírito Santo vai colocar no meu coração. Porque eu creio nesse Deus. Eu creio em Jesus Cristo.
Não em Jesus Cristo morto na cruz, Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que está comigo. Aonde eu vou, Ele está comigo. É isso que você tem que ter em você, dia e noite. Então, essa aqui parecia linda. Então, cuidado com essas vidas aí que fala muito. E não é o caso. Tem que praticar. Uma pessoa que pratica a palavra de Deus, ela é forte, porque ela está na rocha. Não é assim, um dia tá... Gente, sabe aqueles bambuzinhos assim? Chama bambu, né? Aquelas... Ah, ele dá um vento, ele cai. Eu tinha lá no meu quintal. E até lá embaixo. Quando tá tempo bom, o bichinho tá lá em cima. É assim. Quer dizer, não é para nossa vida ser assim. Vem uma coisa, já fica... Ixi, a pessoa não tá bem. Mau humor, não tá legal. Não é por aí. Já tá triste, já tá achando que nada vai dar certo, tá? Então, Jesus está dizendo que esse versículo 26, 27, isso daqui, a pessoa pode andar nas emoções, né? Porque ela acha que está tudo bem e tal, mas quando vem as coisas, ela perde tudo o que ela tem, tá? Porque a confissão dela, do que ela fala, não está alinhada ao Senhor Jesus. Então, quem anda na emoção, a confissão da fé não está alinhada ao Senhor. Você entende isso? Fala, mas o coração não está. Tem gente que confessa a palavra de Deus e morre, gente. Sabe disso? Tá? Tem gente que confessa a palavra de Deus e nunca apruma na vida. Por quê? A confissão não é de fé. É uma confissão de fé, entre aspas, porque está falando a palavra, mas não é do coração para o Senhor. Então, é isso aí que você tem que... Quando você falar, você tem que criar isso mesmo. É isso. E acabou. Está feito. Vai entrando nesse lugar. Você tem que se convencer. Você vai falando e o Espírito Santo vai te ajudando. Para você não duvidar. Isso só depende de você, gente. Tem coração que é... Eu já trouxe aqui. Coração duro. São aqueles corações endurecidos que Jesus falou. Tem áreas no coração que está endurecido, não vai nem a pau. Tem que trabalhar com isso daí, para quebrar essas fortalezas, tá? Então, nós temos que proclamar a nossa salvação, a verdadeira salvação. Porque, gente, salvação não é só aquele dia que eu aceitei Jesus, tá? E não simplesmente reconhecer que Jesus é a verdade, que o cristianismo é só salvação, sabe assim? Não é só você reconhecer isso. Andar com Jesus não é só reconhecer a salvação, é muito além disso. Tem muita gente que se salva e fica no buraco, fica no pecado. A pessoa não tem resposta de Deus, não sabe como opera. Ai, mas é Jesus. Gente, não tem esse amor verdadeiro do coração. O que Jesus está dizendo aqui. Porque a pessoa não está praticando a palavra, tá? Então, por exemplo, a pessoa está na salvação, só nesse daí, é assim, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, e aí eu fui salvo, fica só nisso, entende? É isso que eu quero dizer. Isso não é a base total para você andar com Jesus. A salvação foi só a porta aberta para você entrar em tudo. Você tem que começar a entrar. Você ficou aqui na porta. Não está usufruindo de nada. Você tem que entrar nessa presença desse Deus. Então, não é só crer que Jesus veio, morreu e te salvou. Ficar nessa verdade, que é uma verdade cristã. Mas, gente, está muito raso, você não vai conseguir além disso. Porque isso não vai mudar a sua vida. Você vai ter que aprender e pregar para você. Os cristãos têm que saber pregar o que eu prego aqui. Mas nem todos serão pregadores do Evangelho. Mas para a sua vida, para o dom que Deus te deu, que você não sabe, talvez, ainda qual seja, você tem que saber. Mas pregar, gente, não é pregar com a boca. Você está entendendo? Viver. Quando você vive, você dá ênfase naquilo que você fala. Vocês estão acompanhando? Amém.
Então, quer ver só, essa aqui é forte. Tiago, capítulo 2. Isso aqui, prepara aí, hein? Aperta o cinto. Aperta o cinto, porque, escuta, a palavra de Deus é maravilhosa. E ela esclarece cada coisa que ninguém, às vezes, nem está pensando. Tiago, capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha só. Diz assim, ó. Crês tu que Deus é um só? Digam todos. Crês tu que Deus é um só, vocês? Sim. Ah, é? Ah, mas até os demônios creem, meus irmãos, e eles tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Você vai entender o que é isso, a obra agora. Não é para você sair para a rua evangelizando, que Deus nem te mandou. Não é para você construir uma igreja. Não é para você, agora eu vou lá, sei lá, gente, eu vou lá para a Amazonas, eu vou para, sei lá, qualquer lugar. Você inventando obras. Eu sou pastor, inventou que abre a igreja. Eu sou evangelista, eu vou para a África, vai lá. Eu sou não sei o quê. É obras, eu preciso ficar fazendo obras. Eu vou para o monte orar. Quem falou que é para o monte? Deus está no teu coração, não precisa ir no monte. Jesus ia no monte, porque ele precisava sair daquela gente. Ele precisava ficar sozinho, não tinha lugar. Aonde ele ia, o povo achava. Ele, meu Deus, eles vieram. Mas como é que eles me acharam? Ele se compadecia, ia lá e fazia os milagres tudo. E ainda multiplicava pão, dava comida, fazia tudo. Mas ele ia porque ele precisava ficar sozinho, não tinha lugar para ele ficar sozinho. Vocês viram, né? Ele até tiraram o teto da casa para pôr bem na cara dele, aquele paralítico. Então ele não tinha sossego assim. Mas agora não é para ninguém ir para o monte. Tem nada a ver esse negócio. Deus não está no monte, ele está no teu coração. Tem gente que aluga avião para ficar bombardeando espiritualmente os demônios que estão sobre essa região, digamos essa, onde for, que eles estão alugando aí helicóptero, aviãozinho, é verdade. Lá nos Estados Unidos está cheio disso. Mas você não vai bombardear demônio nenhum, cara. Mas se você ficar orando em língua, você está bombardeando o diabo. Mas ele fica nervoso, ele vem te dar chute, ele vem fazer coisa, ele quer bagunçar a tua vida. É aí que você vai acabar com ele. Tá? Então, obras, isso é obra, porque você quer ganhar com a tua força, com a tua ideia, com o teu poder. Não, você não ganha, você recebe de graça com aceitação da graça. Nós fomos salvos por aceitação, não por pagamento, nem por merecimento, não pagamos nada, e nem tem como eu convencer Deus que eu sou boa, que eu nunca fui. Está valendo. Então, aqui ele está falando isso que é muito sério. Então, ele está querendo dizer aqui nesse contexto todo, que eu não vou ler agora, mas vocês podem ler depois, que só reconhecer que Deus existe, isso não é o suficiente. Porque, crês tu que Deus é um só? Então, isso é reconhecer que Deus existe. Então, quem só reconhece que Deus existe, não está fazendo, é isso que ele quer dizer, não está fazendo nada mais do que o diabo faz. Está no nível do diabo. É pesado isso? É sério. Então, qual que é a diferença? Nenhuma. O diabo também crê, meu filho. E ele não muda de vida, não recebe nada. Tá? Você tem que entender isso daí, você tem que orar muito em línguas. O diabo reconhece que Deus existe e, além disso, ele ainda treme quando ouve o nome dele. Olha, pensa nisso, isso é sério. O pessoal não dá revelação disso daqui, tá? Então, e tem mais, o diabo tem mais consciência de Deus do que os cristãos. Muito mais, ele tem consciência disso. Por quê? As pessoas se dizem cristãos e ficam no nível do diabo que nunca fez nada além disso. O cristão fica igual. Acorda? Tá entendendo? O que o diabo faz? Ele mesmo crê. Deus está dizendo que Deus sabe. Deus sabe o que o diabo crê. Os demônios creem em Deus, mas não faz mais nada disso, além disso. E está assim de cristão que só crê que Deus existe, que Jesus morreu pelos pecados e foi salvo e ficou nisso. Não faz nada além do que o diabo faz. Está no mesmo nível de fé.
Então, gente, acorda. Por isso que Paulo fala, ei, tu que dormes, levanta, acorda. E recebe aí Cristo Jesus mudando a sua vida, tá? Então, uma coisa... Então, o que o diabo nunca fez? Ana Maria, me explica aí. Uma coisa que ele nunca fez, ele nunca se submeteu a Deus. Ele se submete? E você está se submetendo a Deus como Senhor da sua vida? Senhor é o dono, você só faz o que Ele quer. Não é assim, levanta, se troca, vai, faz, planeja bem, volta, dá, só faz o que você quer. É isso aí. Tá entendendo? Ah, eu vou decidir, agora eu vou fazer isso. Você lá perguntou para Deus, você vai fazer isso? Depois não dá certo, você vai chorar. Deus que fez. Ah, é que Deus mandou nada. Que nem o homem que falou para o pastor David. Não, mas então, eu vou para a China. Deus falou, ah, que maravilha, então vai, tá bom. Eu escutei finalmente Deus falar comigo, ah, que bom. Depois foi, vendeu tudo, chegou lá, gastou o dinheiro dele, levou ainda a família, os filhos, a mulher ficou doente, acabou o dinheiro dele, os filhos começaram a ficar doentes, ninguém dava mais nada, e ele ajoelhou e ficou lá chorando, Deus, mas você falou para eu vir aqui, e não sei o que. Deus falou, eu não falei não, eu falei, quando eu falei China, você mudou, era para você mandar uma oferta para a China. Então, agora se vira, né, que você quer. Tá valendo? Depois não sabe por que tem problema na vida. Tá cheio de cristão inventando história de que Deus mandou e não mandou. Então, uma coisa que o diabo faz é não submeter a Deus. Ele não se submete a Deus. E tem mais, ele crê em Deus e crê no Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Então, a gente vê aqui, ele falando, você que é o Filho de Deus, por que você não se atira lá para baixo? Porque ele escutou Deus falando. Este é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu amor sobre ele. Tá? Então, Jesus pagou pelo preço dos nossos pecados, nos comprou da mão do diabo, pagou com o sangue dele, pôs na mesa. Aqui está o pagamento da vida deles. Eles são meus. A hora que nós aceitamos Jesus, nós passamos a pertencer a Ele. Ele é o teu Senhor. Isso quer dizer muito. Isso quer dizer tudo. É Ele que decide a sua vida. Você pode fazer isso ou aquilo, mas Deus quer que você faça o quê? Eu estava lá na igreja, vocês estão lembrados, o Humberto com a Silvana, aquele bando de gente, eu tirava férias mês de julho, janeiro inteiro, já ia Natal, Ano Novo, janeiro, porque ia tirar férias, tinha criança. Às vezes até um pedaço de fevereiro. E era mês de julho. E quando eu ia falar, gente, então, era o último culto da última semana de junho. E eu ia dizer, olha, então, gente, agora só em agosto, dia tal. Quando eu olhei para aquele bando que estava lá, a igreja lotada, Deus falou, você tem coragem? Aí eu nem falei nada. Até a próxima semana, estamos aqui e não tirei mais férias. Minhas filhas eram pequenas. Mas elas estão abençoadas por Deus. Elas sabem. Abençoado quer dizer, sabe andar com Deus. Sabe ter força de Deus para viver. Ensinar para as crianças. Uai, tanto que um dos meus netos é intercessor. A Denise, mãe. Porque é assim, a Marta, mãe, é o seguinte, você que a Denise, fica esse problema de cabelo. Ai, não gosto do meu cabelo. Não gosto dessa cor. Ai, não gosto. Ai, não acertou. A Denise é igual. E ela... Não, eu não acerto, fui nisso, fui naquele, aquela cor, eu não gosto. Aí um belo dia ela falou assim, ô Marta, fala lá pro Benjamin orar por mim, faz favor, porque ele é intercessor. Toda noite. Intercede do mesmo jeito que eu intercedo e do mesmo jeito que a minha mãe intercedia, gente. Isso é um dom. Como é que pode? E a Marta tem que ficar junto e o Samuel. E ele faz, mãe, qual que é agora o próximo? É para ver se ela está prestando atenção. E ele faz isso comigo, mãe. Aí se eu falo, então agora ele, não, vamos começar tudo de novo que você errou. Aí o Samuel, ai não, pelo amor de Deus. Entende? Aí a Marta, ô Denise, você nunca mais falou nada do seu cabelo? Ela falou assim, então, porque o Benjamin orou por mim, né? Acertou tudo, tá tudo ok. A menina é intercessor. Então elas têm força para andar com Deus. Porque a vida não é mole. A vida é difícil, ainda mais quem tem filhos, esposa, marido,
Gente, tem que orar mesmo, tem que andar com Deus. Que Ele que vai ajudar. Então, tem que se submeter a Jesus como Senhor da sua vida. Eu fiz isso, eu vim fazendo, desde que eu nasci de novo, fui fazendo. Porque senta lá, me entrego a Deus, escuto Ele, falo com Ele, entendo, obedeço. Tá? É isso que você tem que fazer. Mas eu não ouço porque você fica 2 minutos, não é com 2 minutos que você vai ouvir. Eu tenho que ir, não dá. Não é assim que você vai. Nem relacionamento é assim. Então só saber que Deus existe não acrescenta nada na sua vida além do que o diabo faz. Porque é isso que ele faz, ele só acredita. Ele não se submete a Deus. Você tem que aprender a se submeter. Deus, o Senhor quer que eu faça isso, aquilo, aquilo outro. Eu estou pensando. Tá? Hoje eu não estou muito bem. Acho que eu nem vou hoje na igreja. Fala lá que não vai ter culto hoje. Epa. O que é isso? De onde? Jamais vou fazer isso na minha vida. Jamais. Por minha própria vontade, tomar uma decisão dessa. Isso aqui tem muito mais importância em vocês, para mim, do que a minha vida. Se eu estou bem ou se eu não estou, isso não interessa. Ou se eu queria isso, não interessa. Isso é a minha vida. Porque Jesus é o meu Senhor. Então Ele pode me abençoar. Porque eu não estou no nível do diabo, que só crê que Ele é Deus. Está valendo? Mas eu não estou vindo aqui numa condição religiosa, absolutamente, é numa convivência com Deus, numa liderança. É diferente. Tem que entender isso, tá? Então, nós vimos lá que Jesus falou assim, não adianta você falar Senhor, Senhor, se você não pratica a minha palavra. Então, gente, só reconhecer Jesus não é o suficiente. Entende isso? Porque o diabo reconhece. Cristão não está muito nesse nível, mas nem sabe quem é Jesus, não tem relacionamento com Ele. Não adianta você ficar inventando obrinha aí, achando que Deus está presente. Ele não está. Ele só está presente no que é dele, não no que eu invento. E mesmo porque no que é espiritual, não carnal da cabeça, da mente, não tem um mover do espírito. Ele nunca vai estar lá, tá? Porque nós temos que ter um compromisso com Jesus. Essa que é a verdade. Eu tenho um compromisso com Jesus. Ele foi e ele vem se apoderando da minha vida conforme eu me apodero da vida dele. Entende isso? Então, agora eu já estou mais firme assim. Foi quando eu saí das casas. Os cultos eram de sábado, eu continuei. De sábado, de domingo nunca foi, porque eu não ia nas casas no domingo, porque é dia da família, a pessoa queria descansar, receber uma visita. Então, Deus me mostrou isso. Nunca fiz culto nas casas domingo, nunca. E quando chegou na igreja, que nós viemos para fora, no prédio, passou um pouco, Deus falou, agora você chama a equipe para vir adorar de domingo aqui. 1 mês. Às 10 horas. Mas não falou nada, só falou isso. Então eu chamei a equipe e nós ficamos com as portas fechadas, adorando a Deus. Daí quando era o último domingo, Deus falou assim, agora o próximo domingo você abre a igreja e avisa que é culto todo domingo. Ai, não me diga. Ai, Deus, e o que eu vou pregar? Ele falou assim, vou pregar aquilo que eu falar para você. Quer dizer que eu tenho que ficar na presença dele para eu saber. E assim foi. Entende? Aos poucos, Jesus vai tomando conta da sua vida como Senhor, podendo ter confiança em você. Entende isso? Porque domingo eu não podia, de jeito nenhum, porque eu tinha que fazer almoço, meu marido, ali eu tinha que pôr comida na mesa, e estava meu pai e minha mãe, mas minha mãe vinha comigo na igreja, e tudo, as meninas. Mas aí, como que é que eu ia fazer isso? Mas imediatamente eu arrumei uma moça para ir de domingo. Então eu falei, você vem, você já me adianta, faz alguma hora que eu chegar, eu dou uma finalizada. Porque senão eu ia chegar 1 hora, começar, o homem ia ficar bravo, aí não podia.
Deus, olha, Ele é perfeito. E deu tudo certo. Vocês estão acompanhando? Vocês estão entendendo alguma coisa? Porque só reconhecer que Jesus é Senhor não é o suficiente. Você não sai desse nível, você não tem nada dele. Porque é o nível do diabo. Romanos 10, quer ver? Veja lá, Romanos 10. Não, o religioso não gosta das conversas, mas o religioso ele tem que ou aceitar Jesus de verdade, né? Ou vai ficar enganado pelo diabo. Então, Romanos 10, nós vamos ver o versículo 9, vamos começar aqui. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, quer dizer que você foi perdoado dos pecados. E com a boca você confessa a respeito da salvação. Você fala o que é essa justiça que te salvou. É com a tua boca que você fala. Isso é outra coisa. Aí no 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui ele está dizendo que nós temos que clamar pelo Senhor. Quando nós falamos com esse Deus, clamar é isso. Quando falamos, quando oramos, tem que ser com fé. Porque nós temos que pôr confiança nele para depender dele. Que nem eu disse que eu estou fazendo isso. Eu preciso saber o que eu vou fazer nessa situação. Que eu não sei. Eu não sei se é A ou B ou se nenhuma delas. Eu não tenho certeza, mas eu não vou tomar a decisão. Eu não vou pegar o telefone. Eu não vou falar com A e B. Eu estou quieta, estou orando. É A ou B ou nenhuma das alternativas? É a de Deus? Não sei. Então, é isso que ele está dizendo. Nós temos que ter confiança nele e depender dele. Ah, eu acho que é isso, e vou correndo. Por isso que não dá certo. Por isso que não dá certo. Não, porque eu acho que é isso, então eu vou. Não dá, vai ficar sofrendo, vai carregar peso, fardo, não resolveu, porque quando é de Deus resolve. Como é que foi lá no domingo? Eu falei, e agora? Domingo, ele não vai deixar. Não, ele vai deixar porque Deus falou, mas como que eu vou fazer? Deus já falou, você tem que arrumar uma pessoa para pôr no domingo. Pois não foi que me apareceu uma pessoa, e uma pessoa crente, uma moça maravilhosa, tão boa, precisa de ver. Que veio e tal, e falei, ó, você vai adiantando aí, e não sei o quê, faz assim, assado, bababá, e já deixa a mesa arrumada, não sei o quê, que nós vamos fazer isso aqui, faz isso aqui. Quando eu chegar, é só, nós já pomos na mesa. Isso é confiar e depender, ele dá a resolução. Se fosse só coisa da minha cabeça, mas ele nos preparou primeiro antes. Porque nós fomos adorar, já estava um passo. Está valendo? Deus é perfeito, gente. Entra nessa. Não faz coisa na sua cabeça. Senta lá e vai orar. Senta lá e vai. Por isso que eu levanto cedo. Porque eu preciso ter tempo com Deus. Minha primeira parte é bem cedo. Sempre foi. Mesmo criando 2 filhas, nascendo criança, já servindo a Deus. Já, criança dá trabalho pra caramba, meu. Você tem que trocar fralda, fazer aquelas coisas, e mamar, e papinha, e bim, mas, oração não faltou. Largar tudo e ler Bíblia, e adorar esse Deus, louvar esse Senhor, confessar a palavra, ficar sozinha com Deus. É isso aí. Você tem que fazer isso na sua vida. Porque isso daqui que ele está falando, o versículo 9, 10 e 13... todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, quando você invoca, quando você fala com ele, o nome dele, você está sendo abençoado. Salvo, quer dizer, você está recebendo. Essa é a diferença. É muito mais do que meras palavras que você fica blá, 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 falando que não resolve nada. Porque está na cabeça. Não é uma coisa que está no seu coração, que sai de você. É vida. É vida. E olha, esta palavra muda vida. Só tem mudado. Muda. Nossa, esse ano já está mudando mais. Esse ano já está, olha, estamos nos primeiros dias, mas já está mudando. No ano passado, o que mudou? E assim é a minha vida. Só mudar. Eu não sou aquela pessoa lá, que não sei quando que eu nasci de novo. Há muitos anos atrás. Eu nem ia imaginar que eu poderia entender tanto
de Deus, como eu estou entendendo agora. Isso é maravilhoso, tá? Então você tem que crer, sabe, gente, a ponto de você mudar suas ações. É isso, você tem que mudar. Eu, gente, era assim. Ai, meu Deus, quando a Denise nasceu, foi bem quando eu nasci de novo. Nasci de novo um pouco antes dela nascer. Mas eu acordava assim, eu falava, Jesus, eu preciso levantar. Gente, eu não tinha força, Mas, gente, hoje eu acordo, eu falo, mas vou dormir mais para quê? É Jesus, eu preciso dele. Levanto, não tem esse negócio. É a força de Deus. É mudança. Muda as suas ações, o seu jeito, as suas atitudes. A palavra de Deus. Mas é essa comunhão que você tem com Deus. Eu era fraca, mas sei lá, gente, eu virei forte, porque eu faço coisa que gente da minha idade não ia fazer. Porque a pessoa chega na minha idade, não quero fazer mais nada. Pessoa com a minha idade quer mais, não quer morrer, mentira, mas fica com uma cara de quem quer. Não vem com essa não. Eu nem estou sabendo, eu estou lá, minha filha, na atividade, e tem que acabar com a minha atividade logo, porque eu quero é Deus. Eu quero mais é Deus, mais revelação, mais contato com Ele. Enquanto for a minha missão, é tudo bem. A hora que acabar, até logo. Amém. Tá ótimo. Tá valendo? Porque a hora que acabar é céu, minha gente. Maravilha. Não é buraco, é céu. Direto. Coisa boa. Se agora eu tenho contato com Deus, você imagina a hora que o meu espírito sair do meu corpo e receber um corpo glorioso. É na presença desse Deus que nunca mais a gente lembra o que aconteceu aqui. Tá? Então, gente, é para nós termos um compromisso com Deus. É claro que ninguém é perfeito. Eu jamais, não sou perfeita absolutamente nada. Deus é misericordioso, amoroso, bondoso comigo e fiel. Ele me ajuda nas minhas imperfeições. É isso que Ele é. Ele não está olhando perfeição e nem bondade de ninguém. Ele quer confiança e submissão, coisa que o diabo jamais fez. Então, esse é o nível. Um cristão, por isso que ele fala lá. O Espírito Santo fala isso lá na carta de Tiago. Você crê? Então você não está diferente do diabo. Porque você nem se submete a Deus. Você está com o mesmo tipo de fé. Se você que aliás nem é fé, você reconhece Deus. Tá? Por isso que Jesus falou, não é só para você falar Senhor, Senhor. Tem que praticar. Você tem que se submeter. Jesus tem que ser o seu Senhor. Você tem mesmo que querer que Jesus seja o seu Senhor. Ele vai mandar na tua vida. Mas você pertence a Ele, é só coisa boa. Esse Senhor é bom, que só manda coisa boa. Ele nunca vai mandar você para o fogo, não é isso o caso? Para arrancar um pedaço seu, isso não, gente. Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele é maravilhoso. Então é preciso aceitar Jesus como Senhor e se submeter a Ele. É isso que você tem que entender. E se rendendo, porque nós somos difíceis. Por causa da nossa mente, da nossa carne, quer duvidar. Mas aos poucos ela vai se submetendo. Devagar ela vai entrando na condição de Deus. É aos poucos. Por isso tem que orar muito em línguas. Porque eu estou lá. Eu estou com tempo. Agora eu vou orar em línguas. Mas olha, para aquele caso. Espírito Santo, me ajuda. Aí eu vou confessando a palavra. Aí fala em português. Uma palavra que tem a ver com a história. Fico lá, gente, 1 hora ou mais. Fico lá, se a campainha tocou, eu vou lá ver, porque eu tenho que ir. Mas isso não perde meu contato com Deus, gente, eu volto, acabou, eu estou lá. Aconteceu, precisei ir lá. Está acompanhando? É importante, se você não orar em língua, você não vai se submeter a Deus. É preciso orar muito em línguas. Senão você não se submete a Deus, você não entende Deus, você não confia em Deus. Porque a palavra só vai ser vivificada no seu espírito, com o Espírito Santo, através da revelação que Ele te dá com a oração em línguas. Estudando, lendo, é aí que acontece tudo, tá? Então, não vamos só reconhecer, porque não é o caso, tá?
Então, pense bem, esse relacionamento com Deus, gente, não é baseado inteiramente na santidade e na nossa bondade. Porque nós temos a parte carnal. Óbvio que o nosso espírito é santo. É bom porque está com a natureza de Deus. Ok? Mas a outra parte nossa, carnal, ainda não é redimida. Então, não é nesse relacionamento com Deus que eu preciso ser inteiramente santa, porque eu falho, eu erro, tem hora que eu entrei na carne, tem hora que eu não sei o que. Acontece isso, mas rapidamente quem anda no espírito vai para lá, rapidamente. Quem anda na carne é só carne, nem sabe o que é espírito. Vive nas emoções, é outra coisa. Então, Deus não está exigindo isso de você, porque o seu espírito já é. Ele quer resgatar isso do seu espírito para a sua vida, aqui da alma e etc, tá? Então, vamos ver Romanos 3 aqui agora. O importante que tem que haver, gente, Romanos 3, é ter arrependimento de pecado. Então, a pessoa nasceu de novo e ela, quando ora, ela não reconhece os pecados, os erros, porque o Espírito Santo mostra. Eu errei nisso, eu fiz aquilo, eu não posso fazer isso, eu não quero, me ajuda, é por aí. Então, submissão é isso. Você reconhece as suas fraquezas. Agora, Romanos 3, versículo 23, olha o que ele diz aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá? Então, gente, ninguém vai estar na presença de Deus com a própria força, com a própria bondade. Isso não existe. Porque todos pecaram. Nós todos, a humanidade inteira, pecou. Por isso que Jesus veio. É por Ele que nós entramos na presença de Deus. É por Ele que nós somos aceitos por Deus. Por isso que Jesus tem que ser o nosso Senhor. Tem que ter revelação de quem é esse Jesus. O preço que Ele pagou. Quem Ele é, verdadeiramente. Para eu me entregar a Ele. Para não ser um mero crente igual o diabo. Eu reconheço que Deus existe. Mas isso não é fé, né? Reconhecimento não é fé. Tá valendo? Então, Tiago 2, vamos lá. Vamos voltar lá para Tiago. Então, Tiago 2, nós vamos ver agora o versículo 10. É isso que nós temos que entender agora. Está valendo isso? Ele diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, ele está dizendo o quê? Nós somos pecadores. Quem não aceita Jesus já está condenado com todos os pecados, ok? Quem não aceita Jesus já está condenado. Agora, no Antigo Testamento, Deus mandou a lei justamente para mostrar, quando mostrou os 613 mandamentos que compõem a lei de Deus, aí todos viram que são pecadores. Foi revelado o pecado de Deus, porque ninguém consegue praticar aquilo. Então, vamos dizer, 613 mandamentos tinha que praticar todos os dias. Mas, se violasse infringisse um mandamento, recebia o pecado de todos. Era tido como pecador dos 613. Quer dizer, então, nunca ninguém na carne conseguiu praticar. E nem hoje no espírito nós conseguimos. Porque nós temos uma carne ainda. Por isso que Jesus foi perfeito, porque ele nunca violou, nunca infringiu um mandamento da lei. Ele foi perfeito sempre, por isso ele pôde nos resgatar dos nossos pecados, da nossa vã maneira, das trevas, da morte, do inferno e tudo mais. Porque caiu sobre ele o perfeito, o que nós nunca fomos, para nós podermos tê-lo. Veja a importância. Então, nós temos que entregar realmente a nossa vida a Jesus, né? Jesus, ficar assim, desse jeito. Gente, isso é muito barato, sabe? Isso aí é um nível de cristianismo muito barato, muito raso, não dá. Não é isso que Deus quer, o preço que Ele pagou, quem Ele é, para estar desse jeito. O cristianismo, né? O diabo fazendo isso tudo aí. Então, basta pecar antigamente já era culpado de todos, tá? Agora, o cristianismo, ele se difere de todas as religiões,
Porque todas as religiões, budismo, tudo que você quiser, islamismo, qualquer coisa que daí, é assim, eles até, o cristianismo religioso aceita que tem pecado, que precisa de salvação, que precisa de perdão, que precisa ser santo, que precisa fazer coisas boas e tal, tal, tal. Mas o cristianismo verdadeiro, ele não tem nada a ver com essas religiões. Nem com o cristianismo falso, porque existe o fake. Tá? Que você tem que praticar tanta coisa para Deus te aceitar. Ai, não, eu fui tão boa, gente. Olha, eu estou ajudando as pessoas, sabe? Eu até comprei um espaço ali, eu abrigo as pessoas, depois eu dou alimento, eu prego um pouco o evangelho, vou falando. Ai, que bom, Deus está... Olha, quando eu deito, eu sei que Deus está feliz comigo. Que barato isso, meu. Deus não está feliz coisa nenhuma com isso. Não é por isso que Ele te abençoa por causa de Cristo Jesus. Entendeu? Que a religião não entende quem é Cristo Jesus. Você tem que entender isso para as suas atitudes com Deus serem diferentes. Você não vai pagar nada, porque já foi pago. A tua salvação foi paga. O céu já está com crédito a seu favor, porque Jesus pagou. Entendeu? É o que Paulo diz, olha, se eu faço alguma coisa boa, é Cristo Jesus que está em mim. Porque não tem nada bom aqui. Não é porque eu estou aqui pregando, ensinando, ajudo uma pessoa, faço uma oração. Ai, Deus está feliz comigo. Não tem nada a ver isso. Ele está feliz todo momento. Vocês estão entendendo? Não é com a santidade. Essas religiões ficam querendo e pondo fardo nas pessoas. Capítulo 7 de Marcos, Jesus falou, olha, vocês, sacerdotes, sumo sacerdote, todos os sacerdotes, cúpula religiosa, olha o que vocês fazem. Jesus metendo o pau neles. Exigem tudo deles e vocês mesmos não fazem nada. E quando ainda arrumam um prosélito, vocês destroem, porque ficam pondo um fardo na vida deles, que eles nunca vão conseguir cumprir, pois nem vocês cumprem. Jesus rasga o verbo. Marcos, capítulo 7, pode ler lá isso. Você vai entender o que eu estou falando. Então, é aí que o cristianismo é diferente das outras religiões. Porque não tem merecimento, é só receber. Você é filho de Deus, não com condenação, mas com compra do sangue de Jesus, perdoado, lavado. E Ele te recebe, e Ele já te deu tudo o que você precisa em Cristo Jesus. Não precisa ter medo, não precisa ter constrangimento de entrar na presença de Deus, porque já não há culpa. E se você errou, é só pedir perdão, você está perdoado. No sangue de Jesus. Isso não quer dizer que você andar pecando. Ninguém está falando que é para pecar. Ei, vai pecando, 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 você faz de Deus, perde a salvação, não é o caso. Mas se você pecar, Deus... peraí. Aquilo que você estava pedindo, eu não vou dar, acabou, quem mandou? Não, isso não existe, isso é religião. Isso é religião. Religião fica mandando andar de joelhos, fica mandando pagar promessa, fica mandando subir no monte, ficar no escuro, sei lá o que acontece naquele escuro, hein, gente? Não vou pôr minha mão no fogo, não, vai um bando lá, sei lá. Eita, tá complicado essas coisas, não é por aí. Se você tem, você divide com o outro. Claro, obviamente, quanto mais você dá, mais você tem. Você não sabe disso? É lei, é transbordante a medida que vem para você, né? Que é o que ele promete. Então, essas religiões só cobram, tem que fazer. E o cristianismo fake. Tem que fazer. É cobrança. Não precisa, não. Por isso que Jesus falou, vem, aprende comigo. O meu fardo é leve. O meu jugo é um jugo. Não é sobrecarga. Jugo, porque os dois bois andam no jugo. Um leva o outro, um vai indo. Não é peso. Um tira o peso do outro. Jesus tira o nosso peso. Tá entendendo? Isso não é maravilhoso? Não tem nada de condenação. Vai orar. Quando vier a condenação, você cita Romanos 8, versículo 1. Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora é a lei do Espírito e vida que me governa. Cai fora, diabo.
Eu não, Deus, eu estou bem, não vou ficar. Não. Obrigada, Senhor, você está comigo, eu te louvo, eu te adoro. Você morreu com os meus pecados. Obrigado que o Senhor me ama, Deus. O Senhor escreveu meu nome na palma da sua mão. Relacionamento de amor, não de cobrança, de ódio, de vingança. Deus não tem isso. Isso é diabo, isso é religião. Está valendo? Não é o máximo isso. Então, veja agora, vamos ver aqui agora, Romanos 6. Tá certo, todos pecaram, mas Jesus veio pagar o preço do pecado dos nossos, de todos. Essa é que é. Não é o máximo? Ai, gente, o evangelho não é demais? Não, dá até alegria de saber que Deus me quer do jeito que eu sou. Aleluia! Puxa vida! Ei, gente, tá cheio de gente que não nos quer, mas Jesus quer. Glória a Deus! Por isso que eu ando com Ele. Então, Romanos 6. Vamos ver o versículo 26. Olha aqui, ó. Porque o salário do... Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dom, vida é dom. E olha, tem sim um pagamento para o pecado. Pecou, tem pagamento, é morte, está dizendo aqui. Não é pecado grande ou pequeno, não interessa, é pecado. Ele não pôs aqui a dimensão. Mas ele diz que todos pecaram, tá? E a morte que ele está dizendo aqui é a separação de Deus. É isso aí. A punição é essa, porque a vida é um dom que Deus nos deu. E vida eterna. Nós já temos essa vida eterna dentro de nós. É o que nos aguarda eternamente. Nós já podemos viver, já estamos vivendo a vida eterna aqui. É para receber. Quanto mais revelação você tiver, mais prazer você vai ter no cristianismo em Cristo Jesus. Prazer de tê-lo como seu Senhor. Porque Ele assumiu a sua vida. Pensa nisso, Jesus assumiu a sua vida. O seu nada. E Ele quer tudo, veio e entrou em você. Então, é a vida do céu, já é, gente. É maravilhoso. Você não é órfão. Ele mandou o Espírito dele habitar em você, para te ajudar, te consolar, te ensinar, tá? Então, essas religiões por aí, até mesmo o cristianismo fake, né? É tentar. Vamos tentar. Eu estou tentando. Vamos ver se dá certo. Vou confessar, então. Acho que vai dar. As outras religiões também. Vamos tentar para ver se vai dar certo. E não dá. Não dá certo. Eu orei tanto, sabe? Mas eu orei. Eu fiz tudo, gente. Paguei dízimo, fiz jejum. Olha, eu fiz tudo e eu não vi resposta nenhuma. Aí fica frustrado, vai embora, larga Deus, larga tudo, aí que pronto, vai andar mesmo com o diabo. Não é assim que é o evangelho. Não é tentar, é viver. É relacionamento. Ele está dentro de você. Aquele momento a sós. Você tem um espírito aonde está a fé de Deus lá dentro. Você pode sim, senhor, ter fé. A fé de Deus. Não precisa andar só com a tua cabeça, não. Você pode sim, porque está no teu espírito, tá? Você entende muito bem o que eu estou falando. Você tem um espírito nascido de novo. Então, é só você se posicionar. Não, eu vou querer, eu quero. Não, não vem não, cabeça. Não vem não, porque eu não estou aceitando isso, tá? Deus te aceita. Não é bom você saber disso? Lá na tua casa, no teu trabalho, no seu dia a dia, Deus me aceita. Não interessa o que estão falando, o que estão fazendo. Tem gente que vem na nossa cara falar umas coisas. Deixa eu falar, eu com isso. Deus me aceita. Mas eu te amo também, tá bom, vai. Não tem importância. Estamos tudo de bem. Isso não me afeta, não é assim, não. É o que vem de baixo não atinge, é o diabo. Fala de diabo, não tem que atingir a nossa vida. Não é ele que vem de baixo, porque o inferno é lá embaixo. Agora, o que vem do alto é a bênção, tá? Então, porque o próprio Deus teve que se tornar um homem para vir aqui, pagar todo o preço dos pecados, para nos salvar, para nós sermos dele. Por que ele vai ficar de mal de você e achar que a tua vida agora tem que ser pesado, que você precisa levar esse tipo de vida? Não, você não precisa nada. Se eu errei lá atrás, eu estou agora aqui com ele, buscando me corrigir, entrar no caminho certo dele e andar nas bênçãos. Porque o caminho dele é a bênção.
Ele não está negando nada para você, de jeito nenhum. É você se posicionar nele com fé, tua vida começa a melhorar. Com certeza, em todas as áreas, tá? Então, o cristianismo, gente, é aceitar o que é, aceitar Jesus, mesmo, a Bíblia, a palavra, o que é. Mas não essas bobeiras, essas mentiras. E ter compromisso com a palavra, com o que ela diz, com esse Jesus. É isso aí, que é o seu Salvador, Jesus. Você tem que ter um compromisso com ele. Eu vou me encontrar com ele porque ele é Deus. E eu não vou mancar. Porque eu quero treinar a minha fidelidade. É isso aí. Porque Deus é fiel. Ou não, ele é. Ele é o que ele diz que ele é. Ele já falou. Eu já mostrei a semana passada aqui. Eu não sou homem para mentir. Quando eu falo, eu cumpro. Ele falou. Então, eu me comprometi com Jesus e eu vou treinar a minha fidelidade com ele. Porque ele é fiel comigo. Ele está comigo todos os dias. Eu quero estar com ele todos os dias, todas as horas, todos os minutos, dia e noite. É isso que você tem que fazer para a tua vida mudar, para você adquirir a presença dele fluindo na tua vida. Sabe, exalando, que é perfume ainda, que diz aqui a Bíblia, tá? Então, é um relacionamento. Ninguém merece, não tem que pagar, não tem que provar para ser aceito. É relacionamento, se relaciona. Quanto mais você se relaciona com ele, mais você tem. Ele vai te dando, porque ele vai mudando você. Só melhora. O diabo quer vir dar uma rasteira? Não dá. Por quê? O teu pé está na rocha. Você está estruturado na palavra. Ele tem que passar por cima de Jesus e ele pode? Só de falar o nome de Jesus ele já cai duro no chão tremendo. Estão entendendo isso? Não é o máximo? Então, é isso que você tem que fazer. E ora em línguas e vai pensando na palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Aí uma hora você vai começar a visualizar pastor, ovelhas, e o pastor junto, dando de tudo, cuidando, dando mais e mais. É por aí. É assim que vai acontecendo. A palavra te dá visão. Quando você tem a visão, o milagre já está por aí. Porque você já confessa o que você viu. Aí é isso mesmo, e acabou. Não é mente positiva isso, queridos. Isso é a verdade, a palavra de Deus. Essa condição já está feita na minha vida, eu vejo, eu sei. Eu estou trabalhando com isso, então você vai vendo. Que o Senhor é o meu pastor, tá? Então, o que nós temos que fazer, gente? Olha aqui, se joga na misericórdia de Deus. Pá! Se joga na misericórdia de Deus, que Ele te acolhe e começa a te abençoar. Ele te ama, Ele te quer, Ele precisa mudar essa mente, essa cabeça que pensou errado a vida inteira do mundo, que só reconheceu Deus, nunca teve relacionamento com Ele, tá? Agora, o cristianismo é a única religião no mundo que tem um Salvador. É a nossa religião, nós podemos falar isso no sentido espiritual, como o Tiago fala. Existe a religião no sentido espiritual, o cristianismo. Não essa coisa barata que está por aí. E outras religiões. Só a nossa religião, só o cristianismo tem um Salvador. Jesus Cristo. Pensa no que você está vivendo, onde você está indo com esta palavra. E você é crente? E os crentes? Essas conversinhas não interessam, gente. Não, eu sou crente em Jesus Cristo, né, meu filho? Vai andar na palavra. Tá? Então, vamos ver João capítulo 14. É certo aceitar Jesus e receber o que Ele fez para você. É certo aceitar Jesus e receber o que Ele fez para você. Tá? Tá valendo? Amém. Aceita Jesus e recebe Ele. Então, você vai falando o que Ele já fez para você. É isso aí. Ele não vai pôr peso na sua vida, porque andar com Deus não é peso. Olha, gente, peso é coisa que nós fazemos com a carne.
Às vezes eu tenho que trabalhar tanto fisicamente, eu falo, ai meu Deus, Senhor, manda anjo, estou precisando. E eu te louvo, porque, sabe por quê? Eu quero ir com o meu amor. Eu quero estar com o meu amor da minha vida. É lá que eu descanso, é lá que eu tenho prazer, é lá que tudo está ótimo. É lá, com Ele. Ah, isso é bom, gente. Então, às vezes vem essas perseguições, ataque do diabo. Não, peraí que eu vou pegar essa mulher aí. Eu vou dar um trança nela, vai ter que ficar ocupada aí com um monte de coisa para distrair. Ah, mas eu fico ligada com Deus. Não perco, não. É maravilhoso. Então, João 14, veja só aqui esse versículo 6. Então, olha só, Jesus diz assim, eu sou o caminho, capítulo 14 de João, versículo 6. E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ah, tem gente mesmo que diz, ah, não, eu creio em Jesus. Ah, sim, Jesus foi o maior. Você pega essa gente por aí, gente, que mora nessas casas aqui, em Alphaville, que eu já preguei muito, quase todas as casas não, mas em todos os residenciais eu fui. Fui em muitos prédios aqui fora. E veio muita gente dos negócios aqui na minha casa. Gente, mas cada conversa fiada, Jesus, não dá para aguentar. Não dá para aguentar a mente do incrédulo. Não, eu creio, Jesus, ele é bom, foi o maior mesmo. Ninguém fez o que ele fez. Ah, mas a gente sabe, né, Ana Maria, que tem muitos caminhos mesmo que levam para Deus. Não, senhor, não tem muito caminho, não. Jesus disse, eu sou o caminho. Não, mas olha, o budismo tem cada... Então vai com o budismo, tá? Vai. Você não quer Jesus? Tá? Acredita. Pior que tá cheio de gente. Jesus proclamou quem ele é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e é só através de mim que você vai para o Pai. Para Deus. Não vem com essa, não. Que Deus tem o caminho ABCD, não, é só Jesus. Você tem que estar pronto para falar isso para os outros, né? Para os ignorantes espirituais. Que nem é todo... Ah, mas dá para escutar sentar numa roda e escutar isso? É pegar a bolsa, sair correndo e falar, tchau, gente. Vocês se viram aí com essa conversa, porque eu não vou ficar aqui com esses diabos. Tenha santa paciência. Aliás, nem me convide, porque eu não vou num lugar desse jamais, né? Não vou. Chega, eu já saí disso há muito tempo. Agora estou no outro nível espiritual. Não precisa aguentar isso. Eu tenho força para combater isso aí e não vou ficar. Tá? E também, testemunha de Jeová, né, gente? Que vem na porta e não vai mais embora, vem com livrinho, livrão, livrote, tudo que você quiser. Olha, escuta aqui, ó, mas você tá vendo que está escrito aqui, ó, Pentecostes, Espírito Santo. Olha, as mulheres foram embora voando. Eu vou abrir minha Bíblia para você. Espera aí, não vou ficar escutando só você aqui na minha casa. Mas você vai ter que me escutar. Olha aqui o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Esse Deus aí que você está falando que você não conhece. Tá? Ele veio e estabeleceu a igreja de Cristo. Ah, até logo, a gente vem outro dia. Tá bom, tchau. Então, por isso que o diabo não se mete quando você está na verdade. Ele não aguenta. Aí pega a trouxa. Tontinho espiritual. Ingênuo. Ah, todos os caminhos. Ficção. Todos os caminhos te levam para a escravidão, que já era antes. Fica mais ainda no cativeiro do diabo. Não é bem isso daí não, tá? Então, lá em João 4, no versículo 26, eu não vou ver lá isso. Mas é a fonte de Jacó, que Jesus parou lá na Samaria, lembra? Que ele veio cansado, sentou lá, falou para eles, nós vamos comprar comida, sentou lá. Mas tinha um propósito de Deus para isso. Aí veio a mulher, que judeu, não ficava conversando com mulher assim. E também, muito mais com o samaritano, que era contra, porque eles tinham outra ideologia. E aí a mulher vem e fala assim, então me dá de beber. Daí ele falou assim, mas como que você me pede para beber? Eu falei, mas se você provar da minha água, Jesus fala aí que você não vai ter sede mais. Mas eu quero provar isso, e não sei o quê. Daí Jesus já dá palavra de conhecimento dos seus maridos. Aí ela fala, você falou bem mesmo, eu nunca tive marido, porque eu já tenho 5, né? Jesus falou, nenhum é seu, né? E tudo mais. Aí ela fala, você ficou encantado. Daí ela falou assim, mas sabe, é porque Jesus falou, olha, o Pai está esperando por 4.000 anos os adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ela falou assim, não, adorar é lá em Jerusalém, a gente vai lá e não sei o quê, bababá. Daí, isso daí, quando o Messias vier, ele falou assim, o Messias sou eu.
versículo 26 de João 4. Eu sou, Jesus proclama, eu sou o Messias, aquele que havia de vir e veio. Sou eu. Ele mesmo anunciou, olha que demais. Não é o máximo isso? Ele é, por isso que a palavra de Deus nos dá firmeza, nos dá convicção, nos dá fé absoluta, porque é o próprio Deus que está falando. Então, por isso que nós temos que confiar na palavra de Deus, pelo que Ele fez por nós. Pensa, Ele mesmo falando, eu. Um dia eu estava lendo, quando eu estava lendo muito aqui os evangelhos, um dia Jesus falou assim para mim, foi o Espírito Santo, mas eu sei que foi Jesus. Ele falou, você está vendo quantas vezes eu já falei aqui nesses evangelhos que eu vou morrer, que eu vou ressuscitar, mas que eu vou mandar o Consolador, que eu vou me acender. Eu não falei e não cumpri. O que eu não vou cumprir do que eu disse? Gente, faz favor, você escutar Deus falando isso para você, você cai de quatro, se rende, aleluia, você é o meu Deus, eu creio nesse evangelho. Quando você lê a Bíblia, você tem que falar, isso é Deus que está falando. É Ele. Isso aqui é Deus, presta atenção. E o Espírito Santo entra lá dentro e põe essa palavra viva em você. E você muda. Porque eu vi Deus falar isso, gente, quer dizer, não tem diabo que vai inventar que isso aqui não é, imagina. Nem pense nisso. Então, nós temos que fazer muito mais que o diabo, que não é só reconhecer Jesus como Deus, o Filho de Deus. Você tem que se comprometer com Ele. Você tem que se comprometer. Você leva a sua vida com o quê? Compromisso com quem? Com você? Você não se salva, né? Depois você quer fazer obrinha para Deus te abençoar? E depois você leva uma vida com fardo, não está feliz, não vê retorno. Não é o ideal, gente. O ideal é você ter esse... Eu ouvi Deus te falar essas coisas. Ana Maria, você prestou atenção nesses evangelhos? Começa a marcar. Quantas vezes eu falei isso? E aconteceu exatamente o que eu disse. Sou eu que estou falando. Então, o que não aconteceu ainda, pode crer que vai acontecer. Do que eu falei. Então, gente, é isso aí. A palavra de Deus é viva, nós temos que nos comprometer com ela, nós temos que proclamar que esse Jesus é o Senhor da nossa vida. Você mesmo fala, Jesus, você é o Senhor da minha vida. Toma posse da minha vida, eu me entrego, porque eu nem sei como que é isso, mas você vai se entregando. Eu não quero mais levar o meu fardo, andar cansado com a minha vida, ou sei lá. Eu não quero esse tipo de vida. Eu quero ter paz, alegria, ter a força de viver, sabendo o que eu estou fazendo nessa terra. Você tem que saber o que você está fazendo nessa terra. Não é para viver que nem cego aqui, mudo, surdo, não sabe, ímpio, que não sabe nem o que está fazendo. Não tem noção, não é? Para nós não é isso aí. Tá? Então, gente, nós não podemos, que Deus está no controle de tudo. Vou finalizar agora, que eu pus esse título. Deus está no controle de tudo? Não, Ele não está no controle de tudo. Se eu não me comprometer com Ele, Ele não está no controle da minha vida. Ele está no controle do que Ele disse que Ele vai vir, que Ele vai fazer. Isso Ele vai. É do jeito dEle. Nós não sabemos exatamente como que... Ele já deu todas as dicas, mas nós não vimos ainda a realização disso. Que Ele vai voltar. Mas agora da nossa vida, não é que Ele está mandando coisas ruins, que Ele que manda, Ele que decide se eu vou sofrer, se eu vou perder, se eu não vou ter, se eu vou ficar abandonado. Não, nada disso. Isso aí, Ele deu o controle para nós. Quando Ele criou o homem, Ele já criou o homem nesta terra, neste mundo, com o livre arbítrio. Tanto que Adão decidiu ser independente de Deus. Tá? Você tem o seu livre-arbítrio. Para escolher Deus, você não precisa andar com o diabo. Você não precisa ter a fé do diabo. Ou seja, a descrença, né? Porque até ele crê. Mas não é uma crença de fé que muda a vida. Ele reconhece simplesmente que Jesus é Deus, que Deus existe. Então,
Agora, nesse ponto, sim, Deus é soberano, de criar o homem com o livre-arbítrio. Ele tem a liberdade de escolha, você tem a liberdade de escolha. Você pode escolher o bem ou o mal, mas Deus falou, escolhe o bem, escolhe a vida. Não seja tonto de escolher o mal para a sua ruína, escolhe a vida, que sou eu. Eu só vou te dar coisa boa. Vai atrás de Deus, gaste mais seu tempo com Deus. Ou seja, se é forte essa palavra gaste, use mais o seu tempo com Deus, nas suas horas, em vez de você ficar perdendo tempo com outras coisas. E nunca mais culpe Deus por nada na tua vida. Podia ter sido isso, se você tivesse mudado, seria. Seria assim. Mas você naquela época você não mudou. Você tomou decisão para cá, agora é assim. Então agora, vai mudando agora para ficar assim. E tudo vai ser abençoado. Usa a autoridade que Deus te deu e resiste o mal. Em nome de Jesus. Amém? Valeu, gente. Glória, glória a Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Então vamos orar agora por esses pedidos que estão aqui, por todas as pessoas que estão aqui. Chave de carro, tem tanta coisa aqui, tudo foto. Senhor nosso Deus e Pai, eu ponho a minha mão agora sobre estas situações, essas pessoas, Senhor, objetos, e que a unção que está, Senhor, no meu coração seja liberada agora, a tua unção, para tocar todas essas pessoas, essas situações. Em nome de Jesus, eu repreendo agora a ação maligna de Satanás sobre estas vidas, Senhor, para que elas sejam transformadas, abençoadas agora. Essas situações sejam agora abençoadas. Eu quebro a ação maligna aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qualquer problema que esteja aqui, eu repreendo e agradeço, Pai, agora, o milagre acontecendo, eu digo em nome de Jesus, seja na área que for. Milagre para as curas físicas, o milagre, Senhor, para a provisão financeira, para os negócios, o milagre para a reconciliação, Senhor, familiar, problemas na família, em nome de Jesus. Tudo, Senhor, que está envolvendo estas vidas, eu oro confessando bênçãos e creio que o Senhor está agindo poderosamente, em nome de Jesus. Essa oração é feita para todos que estão em casa, recebendo agora, em nome de Jesus. Eu te louvo, meu Pai, por esses enfermos que sejam curados agora. Que todo esse mal-estar, essa dor, esse problema físico que está te atormentando, eu repreendo agora. E você receba a cura agora, seja do que for. Espírito maligno de doença, sai desse corpo agora. Em nome de Jesus, porque pelas chagas de Jesus as doenças já foram curadas. Essas doenças já foram curadas. E eu confesso cura para você. Em nome de Jesus, essa unção de cura divina entrando na sua corrente sanguínea, trazendo cura para todo o seu ser, da cabeça aos pés. Eu te louvo, Jesus, pelos milagres de cura que estão acontecendo agora, em nome de Jesus. Por esses problemas familiares, para todos aqui, os lares sendo abençoados, problema familiar, a paz, salvação dos membros da família que ainda não são salvos. Senhor, eu creio na abundância da tua provisão para todos aqui, em nome de Jesus, a tua paz inundando esses corações, Senhor, trazendo esse conforto espiritual, em nome de Jesus, para todos. E nós oramos, Senhor, para o nosso país, e oramos pela salvação desse país, desses brasileiros que encontrem Jesus. E que essas potestades que estão sobre o nosso país, que seja expulso daqui, manda anjos, Senhor, para abrir uma janela de luz, para a palavra de Deus ser pregada, Senhor, a verdade aqui nesse país, em nome de Jesus. Nós oramos agora por Israel, Senhor, oramos pelo teu povo, para que eles se convertam, Senhor, que eles te aceitem Jesus, que haja paz em Israel. Oramos por todos os árabes, para que eles sejam salvos. Nós oramos para que eles tenham um encontro pessoal com Jesus. Oramos pelo Irã, pela paz do Irã, Senhor. Que a tua promessa, porque isso já está em Ezequiel, o Irã, que a tua promessa atinja o Irã, Senhor, com salvação, em nome de Jesus.
Nós cremos, Senhor, que você está agindo, abençoando. E te louvamos por esse local que o Senhor proveu para nós, que o Senhor está aqui conosco cuidando. O Senhor está com a tua presença, os teus anjos aqui. Oramos por todo o centro comercial, que haja paz. E eu ouvi dizer que está abrindo mais igreja aqui. Então, que os bares fechem e que as igrejas abram. Onde é bar, que fecha. Esses barzinhos aí que fica com bebedeira, drogas, aí altas horas, com essas musiquinhas estranhas. Tudo que não é de Deus, que está enfiado aqui dentro desse centro comercial, que suma, diabo, você sai daqui. Em nome de Jesus, tudo que é irregularidade, que saia daqui, nós clamamos o sangue de Jesus. E nós cremos que é devagar, mas que a cada dia algo novo de Deus está acontecendo aqui dentro. Que haja conversão nesse centro comercial. Oramos pelos lojistas, todos aqui que têm os seus comércios, seus escritórios, que sejam abençoados, que haja paz, segurança. Repreendemos qualquer maquinação de Satanás dentro desse centro comercial, em nome de Jesus. E eu oro agora pelo lar de todos aqui, as famílias, onde cada um mora. Eu clamo o sangue de Jesus para essas casas, para estas famílias, no bairro que cada um mora, na cidade, no país, no estado, no país que cada um está, que seja coberto com o sangue de Jesus, protegido contra todo mal, as catástrofes climáticas não atinjam nenhum lar, nenhuma família aqui, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos e os netos estudam, onde algum membro da família trabalha, para que haja paz, segurança, em nome de Jesus, para os estudantes, para os professores, para quem trabalha nas escolas e nas igrejas cristãs de Cristo Jesus, que haja paz, que não haja matança. Nós oramos pela tua proteção, Pai, pelos cristãos no mundo inteiro, em nome de Jesus. E eu oro agora para o local onde cada um trabalha, esse local físico. Clamo o sangue de Jesus para haver proteção nesse local. Que não haja nenhuma invasão maligna, em nome de Jesus, e que o trabalho de cada um esteja abençoado, em nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem. Amém. Aleluia.